Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje uma série de vídeos que vai tratar sobre um assunto muito importante que as pessoas não conhecem muito bem antes de lidar com o Power BI. E esse assunto é modelagem de dados. Então, o tema será: primeiro passo para um relatório correto dentro do Power BI. Então, o que nós vamos cobrir nessas séries de vídeos? Nós vamos pegar lá o ciclo de vida, já é muito conhecido por todos, onde você faz a conexão do dado, depois tratamento e modelagem, relatório, criação de medidas, publicação do relatório e criação dos painéis. Então, nós vamos focar especificamente falando de modelagem de dados para esses dois pontos, tanto na conexão de dados quanto no tratamento. Então, que tópicos nós vamos cobrir nessa série de vídeos? Nós vamos falar do ciclo ETL, o mais conhecido, extração, transformação e carregamento, mas especificamente lá no Power Query, que é a parte de conexão e tratamento e criação dos nossos modelos. Então tem um livro que cobre bastante informação para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto, é o Dama DMBOK, de Data Management Body of Knowledge, e ali ele vai trazer para a gente sobre modelagem, metadados, armazenamento, segurança, todos os conhecimentos que você precisa para saber muito bem falar sobre o assunto banco de dados e até Power BI, que é um dos desafios maiores que as pessoas enfrentam. Então nós vamos falar sobre modelo de dados, 3 níveis, o modelo conceitual, o lógico, o físico, a questão que você vai criar os metadados lá quando você está criando o banco, como que é feita essa criação de uma entidade do mundo, né, onde você vai pegar um objeto de estudo, que pode ser uma pessoa, um processo ou um objeto, e criar um banco de dados por trás. Depois nós vamos falar de conceitos básicos como campo, coluna, atributo ou registro, linha, tupla, chave primária, chave estrangeira. Vamos falar sobre granularidade, que é o nível de dado que nós temos ou que precisamos ter dentro dos nossos relatórios. Depois nós vamos falar sobre modelo de entidade e relacionamento geral e dentro do Power BI, processos de normalização, primeira forma normal de COD, segunda forma normal, terceira forma normal, as tabelas mais utilizadas, e aqui o pessoal se bagunça um pouco, então nós sempre trazemos sobre tabela fato, que é onde os eventos acontecem, tabela dimensão, que é o detalhe. Então nós vamos fazer um detalhamento maior em relação a esses dois tópicos. Falar do esquema estrela, do esquema floco de neve, depois vamos dar um desafio para ver quem consegue pegar um dado não estruturado e deixar numa forma normalizada. Falar um pouquinho sobre a tabela de calendário, que já é bastante utilizada, o porquê que tem que usar ela e quando. Mostrar novamente a questão de tabela fato e tabela dimensão, como elas se conversam. Vamos ter um exemplo utilizando o arquivo CSV, onde nós vamos estruturar o dado como um todo. Depois falar um pouquinho das estratégias que nós aprendemos normalmente no Excel, já utilizando o PROC-V, traz o dado tudo para uma tabela só e faz ali uma tabela dinâmica, mostrando também a diferença entre uma tabela relacional, um SQL, algo estruturado. Então, quais são os tópicos que nós vamos tratar nesse conjunto de vídeos? Nós vamos falar sobre atributos, registros, chave primária, chave estrangeira, granularidade, modelo de entidade de relacionamento, normalização, desnormalização, tabela fato, tabela dimensão, esquema estrela, esquema floco de neve e 3 exemplos, uma dimensão entre duas tabelas fato, duas tabelas fato, por exemplo, quando você tem uma nota fiscal e tem os itens da nota fiscal vinculados a uma outra tabela, e vamos mostrar como transformar uma tabela que normalmente vem em floco de neve para um modelo estrela. Então, vão ser vários vídeos que nós vamos fazer dentro desses assuntos, vamos detalhar no nível para que você não tenha mais dúvida e comece uma vez por todas ou ficar mais fácil mexer com o Power BI ou aprender agora da primeira vez. Então acompanhe a gente no canal que ao longo da semana nós vamos soltando esses tópicos. A gente fica por aqui e volta já já com cada tópico que está listado ali. Até logo!